Tem pessoas que fazem a seguinte consideração. Quando você começa a viajar pelo mundo, a viajar pelas cidades, a conhecer diversas culturas, diversas religiões, e hoje pela internet dá para se fazer isso, então a pessoa começa a ficar mais eclética quanto à fé em Deus. Ela passa a ter uma compreensão de que todas as religiões levam a Deus, que todas as formas e culturas remetem a alguma religiosidade, e essa religiosidade, esse Deus, é como as pessoas veem a Deus, e Deus, que ninguém tem a verdade de como é, segundo este pensamento, né? Então, esse Deus, ele aceita tudo, desde que seja feito com amor, com bom coração. Então, esta síntese do pensamento de muitas pessoas. Será que é assim mesmo? Então, eu citei já o livro de João, Palavras do Senhor Jesus Cristo, e esse texto é o texto que muitos dizem, e deve ser mesmo, o texto mais conhecido da Bíblia. Eu vou citá-lo novamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, tem o versículo 17 de João 3, o versículo seguinte, que muitas pessoas nunca leram. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Aí vem o 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, olha só, quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, Deus, no seu amor, ele enviou o seu Filho Jesus. Quem não crê, permanece em condenação. Não é que ele será condenado, veja como é. Não é que no último dia a pessoa será condenada. Não, não pense assim. De forma alguma. A condenação já está sobre toda a terra. E o julgamento já tem até os seus termos. Olha o versículo 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então quer dizer, Deus enviou seu Filho, este Filho faz a sua obra, dá a sua vida por todos nós na cruz, e as pessoas não reconhecem o nome do Filho unigênito de Deus. E por não reconhecerem, permanecem em condenação. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e as pessoas não quiseram andar na luz, crer na luz, porque as suas obras eram más. A definição Deus é amor, ela se encontra no livro de 1 João. Irmãos, João ele escreve num tempo onde os cristãos já haviam se espalhado por boa parte ali do Oriente Médio, já tinham chegado na Europa, e muitas confusões doutrinárias já estavam entrando na igreja. Então, João ele é muito taxativo. Os livros de João é sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Olhe como o livro de 1 João trabalha. Capítulo 1 do livro de 1 João. Esta é a mensagem que dele ouvimos. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue do seu Filho, Jesus, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, é taxativo.
Deus é luz, devemos andar na luz. Se andamos nas trevas e não praticamos a verdade, nós não estamos na luz, nós não estamos nele. Se alguém fala que não existe pecado, essa pessoa está mentindo, porque Jesus morreu devido ao nosso pecado. Continuando. Alguém diz assim: eu amo a Deus e eu conheço a Deus. Olha o que João responde. Aqui ainda já no capítulo 2. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então, João ele é bem claro nas suas afirmações. Não basta eu falar assim, não, eu creio num Deus de amor, mas se eu não ando na luz, eu estou nas trevas. Não basta eu dizer como eu amo andar com Deus, que maravilha. Não, se eu não obedeço os mandamentos, eu não conheço a Deus. Conhecer a Deus é guardar a sua palavra, guardar os seus mandamentos. Deus falou diretamente a Adão, diretamente a Noé, diretamente a Abraão, diretamente a Moisés. Deus falou diretamente a alguns homens. Hoje, o Senhor já nos deu a sua palavra. A palavra já está revelada. Claro, o Senhor fala nos nossos corações, glória a Deus por isso. Mas nós temos que obedecer a palavra de Deus que já foi transmitida por meio dos profetas, por meio dos apóstolos e por meio do próprio Cristo, que a palavra viva e verdadeira que nos falou por último. Então, esses mandamentos que estão registrados nas Sagradas Escrituras, quando nós estudamos, nós conhecemos a Deus. Aí continua ainda o livro de João, trabalhando com algumas advertências. Não amem, o capítulo 2, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então alguém diz assim, o meu coração é bom. Calma, se eu amo o mundo, o amor de Deus não está em mim. Então veja, o que é o amor de Deus está em mim? Eu amar a Deus é rejeitar o mundo. E João explica o que é o amor, amar o mundo. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, cobiça da carne, cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Daria um outro programa, né? Mas estas coisas são do mundo. E o amor não está em nós, o verdadeiro amor, quando nós estamos apegados a essas coisas. Quando você pega um influenciador, vê se você pega um influenciador ateu. Difícil. A pessoa compra uma coisa, posta foto com não sei o quê, e ela fala assim, graças a Deus, e posta versículo bíblico. E ela agradece a Deus pelo que Deus tem dado. Agora, será que este amor que essas pessoas supostamente alegam é o amor de Deus? Então, quero só concluir dizendo assim, ainda com algumas frases aqui de João. Já agora no João capítulo 4, onde fala que Deus é amor, e realmente Deus é amor. Esta é a constatação de João. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado em nós. Aí ele diz aqui ainda, deixa eu só achar aqui o versículo, porque eu troquei de Bíblia recentemente, e os versículos parecem que eles se perdem aqui na página, né? Mas está aqui. Eu vou encontrá-lo aqui. Nós amamos, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso.
pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E mais em cima aqui, daqui a pouco eu acho, ele diz assim, que aquele que não ama a Deus, mas aquele que diz amar a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, na verdade, ama o diabo. Está por aqui, mas daqui a pouco eu acho. Então veja, amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Irmão, nós temos que ter esta compreensão no nosso coração. Quando nós dizemos assim que Deus é amor, o amor de Deus é revelado ao enviar o seu Filho Jesus. E o seu Filho Jesus é enviado para nos salvar da ira de Deus. E salvar da ira é levar a nossa vida a andar na luz, a andar em amor, a não ter uma vida de amor ao mundo e obedecer os mandamentos. Uma das perguntas que teve mais acima, cooperador Williams, vou achá-la aqui, se não me engano, do nosso irmão Cício, ele pergunta assim, qual a diferença entre o joio e o ímpio e o joio. Se bem entendi, é isso aqui mesmo, é isso mesmo. Pergunta, a diferença entre o ímpio e o joio. Se bem entendi a questão, irmão Cício, nós sempre aprendemos na igreja que o ímpio é aquele que não se preocupa com Deus. Ele vive a sua vida, né? Ele pode até ter alguma religião, mas ele está ali, roubando, matando, adulterando. Quantas pessoas adulteram, quantas pessoas mentem, quantas pessoas roubam, quantas pessoas cometem estelionatos, quantas pessoas enganam, né? Então, esta é a postura da pessoa que é um ímpio. O joio é aquele que, se você arrancar o joio, o trigo sai junto, né? Então, o joio, ele está meio ali. Muitas vezes congrega, muitas vezes está tentando, né? Tem uma aparência de santidade. Então, essas pessoas, elas estão enganando a si mesmas e muitas vezes, né, pensam que terão a salvação de qualquer forma, mas são joio. E como elas se manifestam? Por estas coisas nós estamos dizendo. Relativizam os mandamentos, querem sempre uma inovação, sempre querendo inovar, sempre querendo facilitar as coisas, né? Então, o joio, o seu comportamento pode ser até um pouco melhor do que o do ímpio, mas ele é mais perigoso, porque ele está mais próximo, né? Ele engana. Então, nós temos esta constatação bíblica, não tenha dúvidas. A vida eterna está reservada para aqueles que andam na luz, que guardam seus mandamentos e que amam a Deus, e que esse amor nos leva a uma vida de mudança. Quando a pessoa tenta viver uma religiosidade, ela só está enganando a si mesma e pode estar enganando alguém, mas a condenação continua sobre ela. Ela não passou ainda pelo sangue do Cordeiro. A condenação ainda continua sobre ela. Então, o Deus de amor, ele condenará todas essas pessoas, infelizmente, né, ao inferno. Mas por quê? Pelas suas obras. E o justo juiz, ele sabe julgar todas as pessoas. Então, o amor de Deus levará pessoas ao inferno. Isto é uma dura realidade. Agora, pense comigo. Caso você já foi assaltado, caso você já teve um parente que foi assassinado, você acha justo que no último dia Deus não deu uma condenação a esta pessoa? Se ela se arrepender, o sangue de Jesus purifica de todo pecado, glória a Deus. Mas se ela continuou na sua impiedade, então o apóstolo Paulo diz assim: ponderai, considerai a bondade e a severidade de Deus, né? Então o Senhor, ele saberá pesar e julgar todas as coisas, e o ímpio encontrará o seu caminho no dia final. Até lá,
nós temos que, não podemos ser enganados, né? Não podemos ser enganados. O Deus de amor, ele julgará todas as pessoas, e nós, como quando vivemos o amor a Deus, este amor nos leva a guardar os mandamentos. Deus seja louvado.